Bom dia a todos, agradeço o convite. Fui pego de surpresa com a aula de suplementação vitamínica, mas acho que está tudo certo. Então, só para dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse, já fui apresentado. Quando a gente fala, então eu vou falar um pouco sobre alimentação e suplementação vitamínica na gravidez. E quando a gente fala sobre isso, existe uma teoria chamada teoria de Baker, que o meio ambiente em que o feto cresce, ele é responsável por promover alterações epigenéticas que mudam essa expressão gênica e acabam influenciando no desenvolvimento daquele indivíduo. Então, basicamente, o que ele quer dizer é que você é o que você come. Na verdade, o bebê é o que a mãe dele come. E é isso que nos interessa aqui. Por outro lado, o que a gente vive hoje é um mar, ou, sei lá, um twister de coisas que são prescritas durante o pré-natal. E as mulheres, elas saem com prescrição do pré-natal que envolve mais de 7, 8 medicações. Vitamina D, ácido fólico, ômega 3, carbonato de cálcio, sendo que existem algumas conjunções para isso. Além de AS, Clexane, progesterona e etc., que as mulheres acabam recebendo. Mas a gente precisa otimizar, entender como é a alimentação dessa mulher e, com base nessa alimentação, então promover a suplementação que para ela vai ser necessária durante o pré-natal. Então, pelo menos na primeira consulta, uma conversa vale a pena. Agora, o que dá para nós dizermos é que esta mulher de hoje, ela tende a se alimentar pior do que a mulher de antigamente. Por uma série de questões, porque a mulher moderna não é mais como a mulher antiga que ficava em casa fazendo comida, cuidando dos afazeres domésticos e esperando o marido voltar do trabalho. Hoje nós temos uma equidade e as mulheres, elas entram no mercado de trabalho, como a gente pode ver aqui, né, a população economicamente ativa, em que vocês veem esta parte preta como as mulheres. Então, a população economicamente ativa de mulheres, ela cresceu mais do que a população economicamente ativa de homens. E quando a gente fala que as mulheres no mercado de trabalho por área, de 1970 a 2010, vejam que há uma evolução da participação das mulheres no mercado de trabalho em todas as áreas, exceto nas ciências da computação, mas na grande maioria das áreas, principalmente medicina, que vocês veem no verde escuro, as mulheres acabam participando mais. O que significa que ela precisa equilibrar vários pratinhos, porque ela não deixou de fazer as coisas que ela precisava no seu domicílio, ela não deixou de engravidar, ela não deixou de cuidar das crianças, mas ela acrescentou ainda o trabalho e ela precisa fazer tudo isso. Que tempo sobra para ela se alimentar? Né? E acaba que a alimentação é ruim. Isso aqui foi uma pesquisa que fizeram desse site Negócio de Mulher, e vejam que a maioria das mulheres relatam que elas destinam apenas 20 minutos por semana para cuidados de beleza, 0 para atividade física, e elas gostariam de ter mais tempo com as amigas, quase nenhuma sai com as amigas, gostariam de ter, elas acabam tendo apenas 2 horas com a família, 1 hora com o marido ou o namorado. Então, a vida mudou. Né? A vida mudou e isso influencia na alimentação. Vejam aqui esse estudo que mostra como é a alimentação da mulher que fica em casa e da mulher que trabalha, que é a mulher moderna, que é a mulher de hoje. Vejam que a mulher que fica em casa, ela se alimenta, ela tem um consumo de frutas maior do que a mulher que trabalha, né, nas frutas totais. A mulher que fica em casa, ela consome menos sódio do que a mulher que trabalha. E isso a gente sabe que tem influências no desenvolvimento da gravidez e até no risco da própria mulher em relação ao seu desenvolvimento. Esse aqui é um estudo de tendência alimentar e notem que 28% das pessoas comem o que querem, 24% têm uma dieta saudável, 12% tem dieta restritiva e vive fazendo, mas em determinados momentos come tudo de novo, e apenas 36% comem de forma saudável metade do tempo. O que significa
que a alimentação é muito ruim. Isso aqui é um raio-x da alimentação do brasileiro, e vejam que os alimentos mais consumidos no Brasil são café e carboidrato. Então é café, arroz, pão. É uma alimentação ruim. E isso, obviamente, vai influenciar na gravidez. E isso, obviamente, vai influenciar no desenvolvimento daquela criança. E isso aparece, e aí a doutora Roseli vai falar depois, aparece sobre o peso, né, das pessoas. E a obesidade cada vez mais frequente em ambos os sexos, né, tanto no sexo masculino quanto no feminino. E hoje, na América Latina, a gente tem quase 60% da população obesa ou em sobrepeso. Né? Quase 25% da população é definitivamente obesa na América Latina. No Brasil, um pouco menos, mas, de qualquer forma, o Brasil está tentando acompanhar a América Latina de todos os jeitos. Agora, será que isso se traduz para a alimentação do pré-natal? Porque a gente está falando da mulher lá, sem estar grávida e tal, especificamente para a grávida. E vejam aqui neste gráfico, isso aqui ponta a ponta, olha lá. Vejam aqui neste gráfico que a alimentação que precisa... Vejam que o vermelhinho precisa de melhora, o amarelinho é aceitável e o verdinho é bom. A gente só tem um verdinho aqui, ó, uma pequena parcela de mulheres entre 30 e 34 semanas, quando elas percebem que ganharam muito peso, passam a ter uma alimentação boa. Mas, em geral, essa alimentação precisa de melhora. Na grande maioria, mais de 60% das mulheres, desde o início. E isso vai piorando. E quando ganha o bebê, aí que relaxa mesmo. E a alimentação fica muito ruim, né? E então a gente precisa melhorar de alguma forma, nem que seja ou promovendo uma melhor alimentação, e se isso não for possível, promovendo a suplementação de algumas vitaminas. E a nutrição nesta grávida, ou a falta de nutrientes que esta grávida pode sofrer durante o pré-natal, isso pode ter influência no resultado daquela gravidez e no resultado perinatal. Então, em termos maternos, pode alterar a fertilidade desde antes da gravidez, né? Pode dar complicação no parto, aumentar a chance de cesárea. A gente vai mostrar algumas coisas aqui, depressão e etc. E para a própria criança, né? Desde malformação, especialmente pré-termo, está muito associado, e até morte neonatal, e está muito associado a má alimentação ou mau consumo de nutrientes durante a gravidez. Bom, quando a gente avalia nutriente por nutriente, e aí eu estou falando especificamente das gestantes, eu não estou mais falando da população geral. Vejam que esse estudo da BMC Pregnancy and Childbirth mostra que a inadequação do consumo de vitamina A, por exemplo, chega a mais de 90%, né? Tanto no período da gravidez quanto no neonatal. Da vitamina B6, lá quase 70%. Do zinco, 60%, e assim sucessivamente, né? O folato, 70%, 80%, e a gente sabe a importância do folato para o desenvolvimento daquela criança. Então, há sim uma inadequação. Esse outro estudo aqui do Brasil também mostrando, né, uma inadequação do consumo de folato, de zinco, e de folato e de zinco, principalmente, mas também de vitamina D e outros nutrientes, como a gente vai ver aqui para frente. Bom, é fato, então, que a mulher mudou o seu estilo de vida, é fato que esta mulher engravida e mantém um estilo de vida ruim, então a gente precisa melhorar de alguma forma, porque é nossa função, baseado nas metas do milênio, melhorar a saúde das gestantes. E melhorar a saúde das gestantes envolve promover uma alimentação saudável e a suplementação vitamínica necessária para essas mulheres. Vejam aqui, isso aqui, qualquer livro de embriologia vocês podem observar. Vejam que isto é extremamente importante desde o início do pré-natal. Desde o momento em que essa mulher pensa em engravidar, porque muitas vezes ela está grávida e não sabe. E é justamente nas primeiras semanas,
né? E ali a gente tem aqui o período embrionário em semanas, e esta parte aqui é o período crítico de desenvolvimento de cada um destes órgãos, sistema nervoso central, coração, membros, etc. Vejam que nas primeiras semanas, no que nós chamamos de embriogênese fetal, ou embriogênese, é justamente nesta fase em que os órgãos são formados, em que eu preciso de um melhor ambiente para evitar malformações e perdas gestacionais, né? E vejam que o sistema nervoso central é um dos ou o principal, que pega todo o período, desde o início até o final. E a criança, ela nasce ainda com o neurológico em desenvolvimento, tanto é que ela não fala, ela não anda, ela precisa de ela vive de reflexos, né? Então, isso tudo vai se desenvolvendo. E óbvio, por óbvio, que a nutrição vai ter um papel importante neste processo, né? Desde o momento em que a mulher decide engravidar, como eu falei. Bom, inadequação dietética vai ter consequências. Que consequências? Parto prematuro, diabetes gestacional, restrição de crescimento, pré-eclâmpsia, tudo isso pode estar associado. Além disso, como eu vou mostrar depois em hemorragia, a falta do ferro, levando a anemia e consequente maior risco de descompensação diante de um sangramento aumentado que acomete 30% das mulheres. Não é à toa, né, e a gente observa isso, as coisas não vêm sozinhas. Como eu disse, a mulher mudou seu estilo de vida, se alimenta mal, isso mantém na gravidez, e a gravidez ela se alimenta mal. Se a mulher se alimenta mal na gravidez, se a má alimentação está associada à prematuridade, é de se imaginar que a prematuridade aumenta. E não é que isso é verdade? Cada vez mais a gente tem prematuridade no mundo. E no Brasil também. As taxas de internação em UTI neonatal, elas aumentam progressivamente por uma série de motivos, mas o principal é prematuridade, né? Bebês que nascem prematuros. E isso em qualquer região do país. Em qualquer região do país, a gente pode observar este movimento de aumento de prematuridade relacionada à alimentação. Esse estudo aqui mostra na própria gravidez como que é a ingestão de nutrientes, e vejam que as mulheres grávidas precisam de reposição, e aqui estatisticamente relevante, de retinol, de niacina, de vitamina E, de cobre, de magnésio. Então, a alimentação é ruim, como eu falei. E isto, como eu disse, está associado à prematuridade. Aí esse estudo de 2016, mostrando que mulheres que faziam uso de polivitamínicos têm menos prematuridade. Isso aqui é a taxa de prematuridade, essa é uma prematuridade mais grave. Vejam que as mulheres que fazem uso de polivitamínico, é este grupo, têm menos prematuridade do que as mulheres que não fazem uso dos polivitamínicos durante a gestação. Eu não estou dizendo que todas as mulheres precisam disso, mas aquelas que têm uma alimentação ruim com certeza vão precisar, e a gente precisa estar atento a isso durante a nossa anamnese. A falta de vitaminas também aumenta o risco de pré-eclâmpsia, como a gente pode ver aqui neste caso, com significância estatística nesta meta-análise de 2017, né? Mostrando que há em torno de 30% mais chance de pré-eclâmpsia entre as mulheres com dieta inadequada. A gente está falando na dieta inadequada e a falta de suplementação vitamínica como um todo. Uma das coisas que gera muita dúvida, né, entre nós brasileiros é a questão do ômega 3, né? E reponho ou não reponho ômega 3? Devo ou não devo dar ômega 3? E a gente olha que nós vivemos num país, né, nosso Brasil, que tem um litoral vasto e extenso, cheio de peixes. E a gente sabe que esses peixes têm muito ômega 3. Bom, o ômega 3, mas será que a nossa alimentação, se a nossa população se alimenta adequadamente de ômega 3? Primeiro, os peixes criados em cativeiro têm menos ômega 3 do que os peixes da natureza, porque isso vem das algas que eles se alimentam. Segundo,
a nossa população, apesar de ser um país de um vasto litoral, não consome adequadamente ômega 3. Ou não gosta de peixe. Não sei por quê, mas não gosta. E aqui a gente vê o consumo de ômega 3 no Brasil, em média 104,3 gramas, enquanto que a recomendação é de 200. Então, metade do que é recomendado. E a gente sabe que a falta do ômega 3 pode trazer problemas cognitivos, de acuidade visual, reduz inflamação, traz problemas de fertilidade, depressão, e tem alguns estudos relacionando a morte fetal, mas obviamente há metodologia controversa. De qualquer forma, a gente sabe a importância do ômega 3, que precisa estar na dieta. Mas eu não como peixe, então você vai precisar repor, porque aí não tem jeito. Mas se comer peixe em quantidade adequada, ok. E aqui os outros estudos mostrando falta de ômega 3 com parto prematuro muito extremo ou qualquer prematuridade. Esse outro estudo mostra o ômega 3 altera o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, um estudo de 2013 do American Society for Nutrition, envolvendo mais de 5.272 casos. Então, que mostra aqui a importância do ômega 3. Eu estou falando de alguns nutrientes específicos porque eles são os que mais chamam a atenção. Então, ômega 3, vitamina D, que está na moda. Vitamina D, se vocês dosarem a vitamina D nesta sala, tenho certeza de que 80% vai estar com nível baixo de vitamina D. Porque a vitamina D ela precisa de uma transformação que vem, né, da luz solar para a forma ativa e nós não tomamos sol. Não recebemos, porque a gente vive aqui em São Paulo, está todo mundo aqui dentro, usando as suas roupas e etc., no ar-condicionado. E a vitamina D, ela tem uma série de estudos mostrando os seus benefícios, especialmente relacionando a falta de vitamina D ao parto pré-termo. Então, a prematuridade é um dos principais problemas da falta de vitaminas. E essa também é uma meta-análise mostrando isso. O zinco, a deficiência de zinco está associada à restrição de crescimento fetal, então a suplementação eleva o peso, e a gente precisa aumentar o zinco na gravidez, a gente não, as mulheres grávidas, na gravidez, aumentar 9 miligramas por dia. Os suplementos eles podem ter até 22 miligramas. Um bife de 100 gramas ele tem em torno de 5 miligramas de zinco. Então, ela teria que comer 2 bifes, 3 bifes por dia. Meia xícara de feijão tem 2 miligramas de zinco por dia. Então, é uma mulher que precisa comer feijão e carne. O problema é que no início da gravidez, as mulheres têm uma certa dificuldade com esses tipos de alimento por conta dos enjoos e por conta da motilidade gastrointestinal mais lentificada. E são alimentos menos palatáveis, né, o que dificulta um pouco a vida dessas mulheres. E a gente sabe que o zinco é importante, então, nesse processo para o desenvolvimento fetal. Outros nutrientes, como a vitamina B6, que se não causam alguma melhora no desenvolvimento fetal, diminuem os sintomas de êmese e hiperêmese na gravidez, né, e isso é fato, como vocês podem olhar, e aí tem vários estudos mostrando, inclusive é uma das formas de tratamento. Mas a vitamina B6 é cofator também para a síntese de carboidrato, aminoácidos, lipídios e etc. E muito se tem falado sobre o uso da colina durante a gravidez. A colina, especialmente no terceiro trimestre, aqui foi um estudo mostrado do uso da colina no terceiro trimestre, em que 2 grupos, o grupo que recebeu e o grupo que não recebeu, ou um grupo que tinha consumo adequado de colina, que é um tipo de vitamina B, e um grupo que não tinha o consumo adequado de colina. E o que esse estudo mostrou? E aí eles avaliaram a resposta a determinados problemas que eram impostos a essas crianças. E as crianças que usavam colina, elas tinham respostas mais rápidas a estes problemas. E aqui, de novo, falando sobre a vitamina D e as suas consequências, especialmente no desenvolvimento mental
dessas crianças, né? Tanto a vitamina D quanto a colina. Então, o que precisa ficar claro aqui é que é preciso individualizar a dieta e, com base nesta dieta, propor a suplementação. Suplementação dietética. E se a suplementação dietética não for possível, nós vamos precisar complementar com polivitamínicos da gestação. E aí existem várias fórmulas no mercado, mas a gente tem que ter em mente que depois eu vou falar sobre o ferro, mas a gente precisa repor o ferro na quantidade adequada, o zinco, a vitamina D e o ômega 3 para as mulheres que não fazem a dieta adequada desses nutrientes. Muito obrigado.